Olá, amados irmãos e amigos, estamos nessa série de estudos Carta aos Efésios para o nosso tempo. Estamos nos aproximando do fim desta série, uma vez que estamos agora entrando no sexto capítulo, o sexto e último dos 6 que compõem esta carta. Paulo estava preso, como vocês já sabem, quando escreveu esta carta. Ele estava numa prisão. E, segundo alguns, essa carta foi escrita entre os anos 62 e 63 depois de Cristo. Estando preso, Paulo evidencia essa condição em vários momentos da carta. E é interessante como ele não se constrange de falar dessa prisão, até porque ele tem consciência de que ela aconteceu tão somente por causa do comprometimento dele em pregar o Evangelho e de ser uma eficaz testemunha do Senhor Jesus. E estando preso, ele escreve essa carta para um grupo de pessoas de uma igreja que ele foi, digamos, seu primeiro pastor. A igreja de Éfeso foi organizada por ele. Claro que depois outros pastores por ela passaram, como João, o apóstolo de Jesus. Mas nessa carta, Paulo aborda vários temas, e uma coisa maravilhosa que nós percebemos e já foi motivo de comentário, é que Jesus é o centro em todos os textos, em todos os blocos, todos os temas que nessa carta encontramos. O centro de tudo é Jesus. E não é diferente, então, aqui no capítulo 6, do verso 1 a 4, que fala sobre a relação familiar, principalmente entre pais e filhos, e na relação dos versos 5 ao 9, entre senhor e escravo. É algo maravilhoso vermos como Jesus, de fato, é o centro de tudo. O que temos a aprender, então? Vamos ver a primeira parte sobre as relações entre pais e filhos. Diz aqui, na verdade, vou fazer o seguinte, vou fazer a leitura do texto todo e depois comentaremos como já é de praxe. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, obedecendo-lhes não apenas para agradá-los, obedecendo-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e não faz diferença entre as pessoas. Então, essa é a leitura total desse bloco, desses dois temas, e eu resolvi falar desses dois assuntos porque são textos pequenos e eles não estão, digamos assim, falando sobre coisas comuns entre eles. Claro que os versos 1 a 4 de Efésios 6 é quase que uma sequência do que fora dito antes, do verso 22 ao 33 do capítulo 5, que fala da relação ou dos deveres entre marido e mulher. E então, na sequência desse pensamento paulino, vem então os deveres entre pais e filhos. E ele fala primeiramente aos filhos. O que temos a aprender? Primeiro ele fala assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. É interessante, são 3 palavras muito aqui evidentes. Filhos, obedeçam aos pais. Obedeçam aos pais. Então, aos filhos cabe a obediência. É claro que Paulo está falando aqui para filhos não na tenra idade, não filhos que estavam na primeira ou segunda infância, mas filhos que já tinham a capacidade de avaliação, de análise da situação e de uma decisão de acordo com as suas instruções recebidas.
Então Paulo está falando a filhos que tinham a capacidade de avaliar e de decidir. E então a esses filhos já crescidos, já bem amadurecidos, jovens ou mais, Paulo então fala: filhos, obedeçam aos seus pais. Claro que uma criança na sua primeira e segunda infâncias não tem essa questão de julgar o que é certo ou errado, mas os filhos maiores podem. E aqui então aos filhos mais experientes na vida é dada essa ordem: filhos, obedeçam aos seus pais. Mas qual a referência à desobediência? Qual a referência dessa atitude que Paulo aqui instrui os seus leitores? Como ao Senhor, ou no Senhor. Ou seja, os filhos que amam a Deus, os filhos que têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, naturalmente terão essa atitude de obediência a seus pais. Filhos que declaram a sua fé no Senhor, que estão debaixo da direção do Senhor, que vivem pela palavra do Senhor, não vão resistir à prática dessa palavra. Ao contrário, o farão com muita alegria. Mas filhos desobedientes, filhos que não temem a Deus, filhos que não respeitam a palavra do Senhor, certamente vão se insurgir, vão desobedecer, vão se colocar contra. E aí diz o texto: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. E aí essa palavra é muito interessante. É justo. Os pais são autoridades delegadas por Deus dentro de casa. Os pais têm o dever, a gente vai ver um pouco depois, sobre a relação deles com os filhos. Mas nesse texto aqui, nessa parte, o olhar é para com os filhos. Filhos, obedeçam porque é justo. São os pais que lutam, os pais que se esmeram. A mãe carregou 9 meses no ventre, o pai trabalha, oferece a provisão, é dever. Mas os filhos que reconhecem são gratos e, por serem gratos, por temer a Deus, vão obedecer. É simples, não há muito o que dizer sobre isso, mas é evidente que a atitude de cada um revela o que vai no coração. Filhos ingratos dizem: mãe, não pedi para nascer, então o problema é seu. O filho ingrato diz: pai, ó, problema é seu, o senhor não me planejou, agora aguenta. Não, isso é uma atitude errada. Filhos realmente que temem a Deus, que declaram sua fé no Senhor, vão obedecer com muita alegria. Ou, ainda que não seja do seu agrado, vai fazer porque Deus está mandando. É interessante o versículo 2 de Efésios 6 diz assim: honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Paulo então usa como base dessa obediência devida dos filhos aos pais o texto de Êxodo capítulo 20. Honra teu pai e tua mãe é um dos 10 mandamentos. Esse mandamento dado por Deus a Moisés e por sua vez a todos os hebreus era uma atitude que Deus esperava de cada filho e de cada filha. Honra pai e mãe. E é interessante que pelos dois textos, Efésios 6:1 e Efésios 6:2, há uma correlação entre obediência e honra. Filhos que obedecem, honram. Filhos que honram, obedecem. O filho obedece e, por esse ato de obediência, honra. E o filho está honrando pai e mãe quando obedecem. Honrar pai e mãe não é simplesmente dar um presente Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa ou Natal. Muitos filhos passam o ano inteiro sem falar direito, sem ter uma atitude correta com os pais, sem dar o devido valor, mas chega no Dia dos Pais, Dia das Mães, dia do aniversário do pai e da mãe, dia de Páscoa, Natal, vão lá, entregam um presente, fazem um almoço qualquer, tiram um selfie com a família reunida, mas passou o dia, cada um vai para o seu canto e não há mais preocupação. Recentemente eu vi a história muito triste de uma pessoa famosa, uma cantora famosa, que por doenças neurológicas acabou sendo internada no asilo. E por que foi internada? Não é que não havia ninguém para cuidar dela, é que o filho se indispôs, né? Não quis cuidar, preferiu deixá-la num asilo do que honrar a sua mãe naquele momento tão crítico.
Que coisa muito triste. Obediência é também questão de honra. E diz o texto aqui, Efésios 2 ou 6:2. Honra a teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Isso mesmo. O primeiro dos 10 mandamentos com promessa. E quais essas promessas? Que promessas foram dadas por Deus quanto aos filhos que honram pai e mãe, que obedecem? São 2 promessas. Primeiro, para que tudo te vá bem. Para que, está no verso 3, para que tudo te corra bem. Para que você se realize. Para que você venha avançar, prosperar. Filho quer ser feliz, honra pai e mãe. Filho, filha quer ser feliz, honra pai e mãe. Quantos filhos perdem a oportunidade de honrar pai e mãe? Eu já fiz muitos casamentos, já perdi a conta. Mas uma coisa que mais me entristece em todo esse processo de preparação, de instrução para o casamento, é que o casamento é um momento alto na vida do filho e da filha. O casamento é o momento mais extraordinário depois da conversão, da entrega de vida a Jesus. Então o casamento é uma forma dos filhos reconhecerem e honrarem pai e mãe. Sabe por quê? Porque depois do casamento, o filho ou a filha vão construir seu próprio ninho. Então devem levar no coração a gratidão. Então honrar pai e mãe, sabe? Eu já vi muitos casamentos em que os noivos preferem excluir os pais do preparo, da orientação, do noivado e do casamento. Eu já fiz vários casamentos e os noivos tiram fotos, até com os pais, mas tiram mais fotos com os amigos. E quando vão postar nas redes sociais, quem aparece nas fotos? O noivo, a noiva, os amigos. E onde estão os pais? Não aparecem. Coisa muito triste. Os pais que lutaram, que se empenharam e muitas vezes até se doaram do que tinham e de si mesmos, não só para a criação, mas para o casamento acontecer. E os filhos não honram. As redes sociais estão cheias de filhos e filhas que se casam, tiram fotos com os amigos, com fulano e beltrano, e os pais são esquecidos. Coisa lamentável. Não digo nem dos pastores que estão ali sendo coadjuvantes na elaboração, no casamento, nem os pastores aparecem. Mas tudo bem, a questão toda são os pais. Onde estão os pais? Honra teu pai e tua mãe. Outro evento muito importante na vida dos filhos é o momento da formatura. Aquela graduação tão sonhada, o canudo recebido na formatura. E eu já vi muitos formandos tirando foto com os amigos, mas nem os pais estão presentes na formatura. Ou, quando vão, as fotos não aparecem nas fotos dos pais. Que coisa triste. Mas, por outro lado, já vi pais sendo honrados em casamentos, pais que recebem uma palavra de gratidão pública dada pelos filhos, pais que são honrados. Por exemplo, já fiz um casamento em que quem entrou com as alianças foi a avó. E aí, honrando a avó, está honrando a filha daquela senhora, que é a mãe, ou honrando o filho daquela senhora, que é o pai. Então, já vi formaturas em que, até nas redes sociais, uma jovem entrou com uma enxada sobre o ombro, andando, desfilando pelo corredor central, e chegou à plataforma e recebeu o canudo. Quando ela entrou, subiu ao palco com aquela enxada, ferramenta de trabalho no campo, muitos riram, debocharam, mas quando ela pegou o microfone e disse: sabe por que eu entrei com essa enxada aqui? É porque foi com ela que meu pai trabalhou no campo, enfrentou calor, frio, calejou suas mãos para que ele tivesse dinheiro para pagar os meus estudos. Pai, eu quero te honrar, porque cheguei aqui através de você. Muitos filhos fazem com isso com a mãe, que labutou, que trabalhou. Isso que é honrar. Obedeçam, pai e mãe, honra ao Senhor. Aproveite esse momento maravilhoso. Porque na hora do sufoco, quem socorreu você? Na hora da queda, quem tratou da ferida, machucado? Foi seu pai e sua mãe. Então honra, obedeça honrando, honre obedecendo.
E aí diz o texto, segunda promessa, para que tenha longa vida sobre a terra, para que tenhas longa vida sobre a terra. Quantos jovens têm sua vida interrompida precocemente, porque não obedeceu a pai e mãe? Filhos que vão para as baladas, que se embriagam e que pegam carro ou que entram no carro de pessoas embriagadas, sofrem acidentes, atingindo pessoas inocentes ou ferindo-as gravemente ou até provocando um homicídio ou então sendo vítima dos seus próprios erros. Jovens que interromperam suas vidas porque entraram para o mundo de crime, cometeram homicídios, delitos, roubos e foram vítimas de ataques de adversários do mesmo time ou até no confronto policial. Jovens que estão nas prisões, jovens que têm nomes bíblicos, porque os pais, sendo crentes, escolheram nomes, meu filho e minha filha serão abençoados. E aí o filho e a filha escolheram caminhos errados e estão na prisão. Quer ter uma vida longa? Quer ser feliz? Honre pai e mãe. Se você está namorando uma pessoa e pretende se casar com essa pessoa, veja como essa pessoa trata pai e mãe, porque isso vai indicar para você como você vai ser tratado por ela no casamento. Você que pretende se casar com aquela jovem, veja como ela se relaciona com os pais dela. Aquele rapaz com que você está sonhando em casar, veja como ele lida com os pais. Se eles não honram e não obedecem a pai e mãe, não honram, como eles vão realmente honrar você? É muito simples, é muito claro. Então essa palavra aqui são para os filhos. Mas no versículo 4 de Efésios 6, a palavra é outra, diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aqui já é para os pais. Os pais têm dever para com os filhos. Os pais devem instruir seus filhos, mas a primeira palavra é: pais, não irritem seus filhos. E como é que os pais irritam seus filhos? Como? Os pais irritam seus filhos quando pesam na mão, castigo, pancada, açoite, quando cometem atitudes atrozes contra os seus filhos. Pais agressivos na palavra, pais agressivos nas atitudes, pais que punem injustamente seus filhos, pais que de alguma forma jogam para os seus filhos a responsabilidade do seu próprio sofrimento, pais que abusam dos seus filhos, pais que provocam violência sexual dentro de casa, pais que exploram sexualmente seus filhos, irritam seus filhos. E isso Deus não se agrada. Pais, não irritem seus filhos. Aí a palavra é outra. Ao contrário, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, em vez de irritar seus filhos agindo injustamente, penalizando, pesando na palavra e na atitude, os pais devem criar seus filhos como ao Senhor. Novamente, Jesus a referência. O pai, a mãe que temem ao Senhor vão transmitir para os filhos esse temor ao Senhor. Quantos filhos são gratos hoje porque os pais foram firmes? Sabe, existem os extremos na relação dos pais para com seus filhos, em termos de cuidados. Há pais que amam ao extremo. E aí dizem, não, eu amo meu filho. Aí não chama atenção, não recrimina seus filhos, não disciplina seus filhos. É amor exacerbado. Aquele amor é onde não posso frustrar meu filho, ele tem que ter tudo o que ele quiser, farei tudo o que ele quiser. É como se os pais criassem seus filhos para o mundo de Bob, a ilha da fantasia. E aí os filhos vão reproduzir lá fora da casa o que dentro de casa. Eu faço isso, meus pais obedecem, então todo mundo vai me obedecer, o mundo vai fazer a minha vontade porque meus pais fazem. É um equívoco. Então, os pais que amam seus filhos vão dizer na hora certa, não está certo isso, vão realmente disciplinar. Os pais erram quando têm amor excessivo sem disciplina, mas por outro lado erram quando têm disciplina excessiva sem amor. São pais duros, exigentes, quero 10, pai, mas já tirei 10, quero mais 10, estuda inglês, mas já sei inglês, estuda espanhol, tem que fazer, tem que produzir, e então eles colocam a sobrecarga sobre os filhos. Quantos pais estão vivendo esses extremos?
Alguns pais dizem, eu prefiro que ele faça sexo dentro de casa do que fora. Eu prefiro que ele se drogue dentro de casa do que fora. Eu prefiro que ele passe 25 horas jogando aqui do que lá fora. Então, os pais estão errando e mais tarde os filhos vão reclamar com os seus pais ou dos seus pais dizendo, meu pai me ensinou errado, fez toda a minha vontade, hoje eu não sei mais lidar com isso. Por outro lado, quantos filhos são gratos dizendo, meu pai me ensinou o caminho do Senhor e hoje eu caminho com Jesus. Meus pais foram rígidos, mas eles queriam meu bem. Então, pai, no Senhor, crie seus filhos na instrução e no temor do Senhor, no conselho do Senhor. Meu filho, a Bíblia diz isso. Meu filho, a palavra de Deus diz isso. Leve seu filho pequeno para a igreja, para aprender a palavra de Deus. E mais tarde ele vai ser grato por essa instrução. Agora, a segunda parte desse capítulo 5, ou melhor, capítulo 6 de Efésios, de 5 a 9, Paulo fala das relações entre senhores e escravos, entre os escravos e senhores. Paulo não entra no mérito das relações da sociedade de sua época, das relações de trabalho, digamos assim. Ele não entra nesse questionamento, porque hoje, em pleno século XXI, ainda há países onde a escravidão existe, mas hoje há um consenso, escravidão é errado, explorar o próximo é errado, a escravidão tem que ser abolida, tem que parar de existir. O Brasil, no século XIX, acabou com a escravidão, ao menos legal. Pois bem, em alguns países ela existe. Naquela época, a escravidão é algo aceitável, algo normal. Só que Paulo não entra nesse mérito, ele entra no mérito do coração. Como assim? Ele diz aqui no verso 5 de Efésios 6, escravos, obedeçam aos seus senhores, terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Novamente, Cristo como a referência. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor, e com sinceridade de coração como a Cristo. Ou seja, o escravo convertido, o escravo que entregou a vida a Jesus, vai realmente tratar o seu Senhor como ele se relaciona com Jesus. Com o quê? Diz o texto, com respeito e temor e com sinceridade de coração. Um escravo que realmente é de Jesus, ele vai ter uma relação com Jesus como? De temor ao Senhor, com respeito e com sinceridade de coração. Ou seja, o escravo vai reproduzir na sua relação com o seu senhor terreno a sua relação com Jesus. E ele continua, obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É interessante, o escravo que quer agradar ou só fazer para agradar, vai querer fazer na presença do seu Senhor melhor. E tem muitos assim, que querem fazer as coisas só para agradar ou para obter alguma vantagem. Isso nos faz lembrar da parábola do filho pródigo. O filho mais novo, como nós sabemos, saiu de casa, esbanjou, fez o que fez e aconteceu. O filho mais velho estava sujeito, debaixo da direção do pai, fazia tudo certinho. Quando o filho mais novo volta, o esbanjador, o pródigo, o pai faz uma festa. Do campo, voltando para casa, o filho mais velho ouve a canção, e aí chama o empregado, diz, o que está vendo aí? Que barulho de festa é essa? Aí o empregado fala, é o seguinte, teu irmão mais novo voltou, teu pai pegou um boi cevado e fez uma festa. Aí ele, revoltado, fica lá fora, imaginando, cruzando os braços. Aí o pai, filho, entra. Não vou entrar. Mas por que não, filho? Olha só, eu sempre fiz tudo que o senhor mandou, fiz tudo certinho. Isso nunca me deu um cabrito. Vem esse teu irmão, nem chama de irmão, chama de filho. Esse teu filho mais novo, depois de tudo que fez, o senhor pega um boi cevado e faz uma festa? Isso não é justo. Aí o pai, então, de forma reconciliadora, de forma a conciliar, ele fala o seguinte, filho, tudo que é meu é teu. Ou seja, você não tem que obedecer para obter vantagem. Você não tem que fazer as coisas certas para obter algum benefício. Tudo que eu tenho é seu. A relação é familiar, não é uma relação de empregado, é pai e filho. Mas era justo que a gente se alegrasse com teu irmão que estava morto e viveu, tinha se perdido e foi achado. Então Paulo usa dessa relação escravo e senhor e diz assim, olha, faça o melhor não para agradar ao seu senhor terreno,
mas faça para agradar ao Senhor, fazendo a vontade de Deus. O servo, o empregado, o escravo que faz a vontade de Deus, não vai querer se apropriar dos bens do seu senhor, não vai ficar morcegando no trabalho, não vai espezinhar os seus colegas de trabalho, não vai querer fugir de forma a trazer prejuízo para o seu senhor. É isso que Paulo fala. E ele continua no versículo 9: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Novamente a relação ao Senhor. Quantos hoje, voltando para nossa realidade, que não é de escravo e nem de senhor, mas de patrão e empregado, o empregado deve fazer as coisas certas. Faça o que é certo. Porque, aí diz o texto, sirvam ao seu senhor de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. E aí ele completa no verso 8, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que fizer, que praticar, seja escravo ou livre. Você que é escravo, faça o que é certo. Porque Jesus realmente vai retribuir o bem que cada um fizer, seja essa pessoa escrava, seja essa pessoa livre. Em outras palavras, Paulo também está dizendo, o que o mal for feito, o que é de mal a pessoa fazer, vai ter retribuição, vai ter consequência. Mas Deus quer que você faça o bem, porque Ele vai retribuir realmente aquele que fizer o correto. Em Mateus capítulo 24, falando sobre a necessidade de estarmos prontos para a segunda vinda de Jesus, Jesus contou uma parábola sobre exatamente essa questão da relação senhor-escravo. Ele falou assim, qual é? O reino dos céus é como aquele homem que, indo viajar, chama o seu escravo, que é o líder da casa, e diz, olha, eu vou viajar, cuide bem dos outros empregados, e cuide da minha fazenda, porque quando voltar eu quero que você me preste contas. E aí Cristo fala, qual é aquele escravo que quando ausente seu senhor, espezinhar, maltratar os seus colegas, se aproveitar, ficar bebendo, comendo, quando seu senhor chegar de surpresa, vai dizer, olha, faça isso aqui, aparte-se daqui. Mas se o Senhor chegar e encontrar aquele escravo que estava com a responsabilidade de cuidar de tudo, estiver tratando bem os outros colegas de forma digna, alimentando, gerindo toda a coisa, vai dizer, você foi fiel no pouco, venha para o muito. Então, Deus vai retribuir, o Senhor Jesus vai retribuir, seja bom ou ruim, aquilo que a pessoa fizer. E aí no verso 9, falando para os senhores, Paulo fala, vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o seu deles de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas. Senhores, vocês que são senhores em Cristo, vocês que são senhores que têm escravos, mas vocês são servos de Cristo, tratem bem seus escravos. Sabe por quê? Porque o Senhor realmente seu e deles está nos céus. Jesus é Senhor do escravo, que é crente, como Jesus é Senhor do Senhor, dos senhores, que é crente. Esses crentes que têm Jesus como Senhor da sua vida, devem tratar de forma digna seus escravos, porque ambos, Senhor e escravo, estão sujeitos a Jesus. Por esse olhar, me lembro da carta de Paulo a Filemon. Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. Onésimo aprontou, fez alguma coisa lá, trouxe um prejuízo financeiro e material para Onésimo, ou melhor, para Filemon. Então, Filemon colocou Onésimo na prisão. Onésimo foi julgado e penalizado. Na prisão, quem que Onésimo encontra? Paulo. Paulo evangeliza Onésimo e depois de um tempo, já com a liberdade já sendo proferida, Onésimo voltaria para o seu senhor Filemon. Então, Paulo escreve uma carta, que eu sugiro que você leia, carta de Paulo a Filemon. E aí Paulo fala o seguinte, Onésimo agora é um crente, receba-o de volta, não mais como escravo, mas como teu irmão em Cristo. Onésimo te trouxe prejuízo, mas eu vou pagar.
para que a sua relação com Ele já não seja mais de senhor e escravo, mas como irmãos em Cristo, porque Onésimo é o crente como você é crente, e ambos, você e Onésimo, estão sujeitos ao Senhor. É isso que Paulo fala aqui, porque Jesus é tanto senhor do escravo como do seu senhor. Jesus reina sobre a vida do que é escravo e sobre o seu senhor. É como hoje, Jesus é o senhor do empregado crente, como o senhor do patrão crente. O Senhor Jesus dirige a vida daqueles que estão nessa relação de poder, uma relação que não será belicosa e nem, digamos, estremecida no sentido de brigas, mas uma relação amistosa, de respeito e honra por causa de Jesus. Porque diz o texto, e ele não faz diferença entre as pessoas. Jesus não faz a diferença entre as pessoas. Ele ama todos, ele morreu por todos e ele quer que todos se relacionem bem. Pais e filhos, filhos e pais, senhores e escravos, escravos e senhores, todos vivendo sob a direção de Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Que você seja feliz dentro de casa, no trabalho, com quem você se relaciona, em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém.